disse a nau que foi para a Lua. Só que a Terra era azul, mas não disse. Quando o príncipe Dom Henrique, um príncipe meio doidão, belo, vivia vestido no manto de Cristo, esse homem estranho, filho da Idade Média, inesperadamente se converte no tecnólogo mais avançado. Numa praia portuguesa ajeita as coisas para montar navios que não existiam. Navios com leme fixo, por exemplo, que era uma coisa dos árabes, que na Europa nunca tinham usado. Navios com a vela latina, que é boa para navegar. E navios em que ele aprendeu com os chineses e os árabes a pôr bússola, a pôr astrolábio. Com esse navio montado, foi possível enfrentar o Mar Grosso, o Atlântico, para chegar aqui. Esse navio, essa criação, é mais importante que uma nau dessas espaciais. Dos descobrimentos, Portugal estava na vanguarda dos povos. Suas características contrastavam com tudo que se via pela Europa, a começar pela precocidade do seu surgimento como nação, a primeira do mundo. E eram ousados, com imensa coragem de si mesmos. Como é que se explica que um povo português e espanhol se expandem e criam a primeira civilização mundial? Vocês sabem que Portugal tem as fronteiras mais antigas da Europa. Mais de 800 anos de fronteiras estáveis. Era uma faixa estreita com apenas 1 milhão e meio de habitantes que não tinham saída a não ser o mar, porque atrás estava o inimigo, estava a Espanha. A necessidade de ir ao mar para pescar, para descobrir, era ineludível. Isso fez de Portugal um país de pescadores, um país de navegadores. E, necessariamente, um país onde a tecnologia naval foi desenvolvida de uma forma diferente do que poderia ser desenvolvido em outros países, porque ali era uma questão de sobrevivência. Ou eles seriam bons pescadores ou bons navegadores, ou eles não sobreviveriam. E isso resultou, sem dúvida nenhuma, numa formação de uma tecnologia que recebeu a contribuição de povos árabes, recebeu a contribuição do povo judeu e recebeu a contribuição, evidentemente, de toda aquela amálgama cultural, científica que existia na península. Desde tempos muito remotos, o território hoje português serviu de ponto de encontro a lusitanos, galegos e célticos, vindos de vários caminhos em busca de estanho e cobre. Viviam em uma economia agropastoril, praticavam cultos e faziam oferendas a seus deuses. No século VIII a.C.,
os fenícios invadiram a península, trazendo a metalurgia do ferro, as primeiras formas de escrita e o conceito de cidade. Depois vieram os gregos e cartagineses, gente marcada pela navegação e pelo comércio. Em 218 a.C., os romanos invadem a península. Os soldados romanos desembarcaram na Península Ibérica. Comeram os povos que tinham lá antes. Não é comeram antropofagicamente, não. Comeram na alma. Substituindo sua língua pelo latim. Um latim porco, um latim sujo, um latim impuro, que resultou ser espanhol e português. Com a onda bárbara, visigodos, alanos, suevos dominaram a península até que os árabes invadiram a península. Os europeus se orgulham muito de serem herdeiros da cultura latina e grega. Mentira! Foram os árabes que ensinaram a eles. Os árabes é que sabiam. E tinham os textos de Aristóteles e Platão. Os árabes que tinham, por exemplo, número, esse algarismo arábico, que a gente usa. E que aí, por 1300 e pouco, através de Portugal, ensinaram a Europa a fazer conta. Até então, fazia conta com algarismo romano. Você já imaginou aqueles pauzinho? Pauzinho 37 multiplicado por pauzinho 24. Ninguém é capaz de fazer essa conta. Agora, com o algarismo arábico era outra coisa. Portugal, sob domínio muçulmano, era um colorido mosaico de mercadores, artesãos e antigos camponeses de raízes étnicas muito variadas, todos falando árabe. O moinho d'água, o algodão, o bicho da seda, a laranjeira, a cana-de-açúcar, o azulejo, a telha mourisca, o muxarabi, a varanda, o gosto pelo açúcar, a doçaria, o gosto pelo asseio, água, claridade, o pandeiro. O Moro viajou para o Brasil na memória do colonizador e ficou. Até hoje sentimos sua presença. Ao visitar agora a Turquia, com grande surpresa, eu descobri que a essência da paisagem de mais de metade de Portugal é de origem moura. Isso mudou por completo minha ideia da história do Brasil e do povo brasileiro. Nós somos mozárabes porque somos portugueses. Tanto quanto do contato com os mouros, resultaram da convivência com os judeus traços inconfundíveis sobre os portugueses colonizadores do Brasil, sobre sua vida econômica, social e política, sobre seu caráter. Pode-se atribuir à influência israelita muito do mercantilismo nas tendências do português. O próprio anel no dedo, com rubi ou esmeralda, não será outra reminiscência israelita? A antiguidade é coisa nova. Nós somos uma contemporaneidade dos milênios. A partir de Portucale, que era um condado, chamado Condado Portucalense, uma realidade nova começou a se criar. Uma língua nova começou a se constituir. E a preocupação desse povo foi a criação de uma nação que foi se formando a partir de duas grandes ações.
Uma de expulsão dos mouros e a outra de combate aos castelhanos. Esses eram os portugueses. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que fala os portugueses. Se a escutássemos bem, ouviríamos nela os rumores da longínqua fonte sânscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemo-lhes uns pós de arábica língua e teremos o que chamamos o tesouro do Lácio. Aquele príncipe Dom Henrique que eu falava tinha uma coisa muito simpática, que era uma heresia. Ele acreditava que houve um tempo do Pai, de que fala o Velho Testamento, do Deus barbudo velho. E veio depois um tempo do Filho, que é o tempo do meio, de que fala o Novo Testamento. E dizia o príncipe: é chegado o tempo do Espírito Santo, em que os homens vão construir o paraíso na terra. Quer dizer, no ano de 1400, antes do Brasil nascer, já aquele príncipe, muita gente mais da igreja, pensava nessa utopia de construir o mundo como um projeto, de fazer o paraíso perdido aqui na terra, para o gozo dos homens. Em Abrantes que apareceu a primeira festa do Espírito Santo. E a primeira coisa que é a anotar a respeito desta festividade é que não se trata, como em muitas outras, de uma comemoração de uma data, a comemoração do acontecimento passado. É uma festa que dão os portugueses para comemorar o futuro. Na realidade, o que os portugueses fazem é dizer como se vai passar um dia em que houver no mundo a idade do Espírito Santo. Na altura de se fazer essa festa, o que acontecia é que se pegava no menino e se levava o menino à igreja. Ali o menino era coroado imperador do mundo, porque já na idade do Espírito Santo era o menino que devia dirigir o mundo. Em seguida se dava um banquete gratuito. Todas as pessoas que passavam pelo local podiam levar o que quisessem, comer o que lhes apetecesse, sem pagar absolutamente nada. Em terceiro lugar, o menino se dirigia, acompanhado de sua comitiva, à cadeia da terra, abria as portas e soltava todos os presos. Havia, portanto, esses 3 anos. Entronizar os meninos como guias do mundo. Declarar que devia haver comida gratuita para toda a gente. E, em terceiro lugar, que jamais devia haver gente presa em cadeia. Isso se desenvolveu, mas imediatamente houve sobre o culto do Espírito Santo uma pressão eclesiástica. O que é certo é que o culto deixa de ter qualquer espécie de vitalidade que se marca nitidamente em Portugal, aí a partir do primeiro quartel do século XVI. Levaram o culto para as terras que iam descobrindo, e que, por não haver oposição local, podiam ser teatro das festas a repetirem, os Açores, por exemplo, depois o Brasil. Essa heresia é uma heresia muito bonita, que paira sobre a história brasileira, que nos dá uma espécie de tarefa de criar um mundo feliz, feliz para os homens. Um mundo com muita fartura, com muita alegria, com muita criança, com muito sorriso. 1288. O português se torna a língua oficial do país. É fundada a primeira universidade. Lisboa se converte em metrópole internacional. A corte é um núcleo de cultura cosmopolita, de técnica e mercantilismo. A centralização sobre o sagrado dá lugar à centralização no econômico. Acresce ainda que esses lusíadas eram atiçados pela mais viva vontade de aventura.
por uma ambição tremenda de enricar e por uma curiosidade científica e um pendor experimentalista sem paralelo. Diziam, por exemplo, contra toda a sabedoria de seu tempo, que só era confiável o saber de experiência feito. Sua audácia maior era dizer que, apesar de irracional a ideia de que o mundo era uma bola, ele era mesmo uma bola. Em Sagres, Dom Henrique reúne sábios e técnicos de diferentes origens, ordena os conhecimentos adquiridos, estimula a experimentação e a inovação. Nessa escola de pensamento, produz um corpo teórico e prático da arte e ciência da navegação. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Financiado pelo Estado, pela Ordem de Cristo e pela poderosa burguesia mercantil, Dom Henrique desenvolve um programa progressivo e sistemático para conhecer o desconhecido. Envia 15 expedições à costa ocidental africana, tentando ultrapassar o Cabo Bojador, limite do mundo conhecido pelo europeu. Em seu trono, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem, deveras, o globo mundo em sua mão. Foi esse punhado de homens, provenientes, a maior parte, de pescadores ou de camponeses, que foi chamada para o mar e foi avançando. Isso não teria sido possível antes, porque a visão do mundo da Igreja ameaçava de heresia quem não concordasse com ela. Mas com a chegada dos ventos do Renascimento e do conhecimento de Aristóteles e de outros, caiu esse medo anterior e realmente o apelo do mar foi irresistível. O infante morre em 1460, mas a aventura marítima em busca de terras, povos a conquistar e riquezas não para. Serra Leoa, Príncipe, São Tomé, São Jorge da Mina, Rio Zaire, Baía de São Brás e, em 1488, o Cabo da Boa Esperança. Desvenda-se então o Mar Índico, Sofala, Mombaça, Melinde. Os portugueses estabelecem feitorias, escravizam negros e criam empresas produtoras de gêneros tropicais. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. As pessoas queriam imortalizar-se e morrer, mas conhecidos pelos seus grandes feitos. Assim como hoje os rapazes gostam de glórias esportivas, naquele tempo era necessário, para sobreviver, ser respeitado pela sua valentia, a sua pertinácia. Finalmente, em 1498, Vasco da Gama alcança Calicut, a Índia. Outros mundos se revelam. Renova-se e alarga-se infinitamente o horizonte da vida. As naus e caravelas despejaram o mundo em Portugal. Não só do ponto de vista
da fisionomia humana, da geografia humana, mas da biologia, da botânica, da zoologia. Em Portugal, desembarcaram animais nunca vistos, animais estranhos, povos estranhos, línguas estranhas. E isso veio a se somar a toda aquela amálgama cultural e humana que já fazia parte da fisionomia da península. Portanto, quando Portugal embarca, o que embarca é um povo mestiço. Domingo, 8 de março de 1500. A capela da ermida regurgitava de gente nobre, de capitães e navegantes. Sobre o altar, a bandeira da cruz da Ordem de Cristo. Depois, fez-se uma procissão de relíquias e cruzes para acompanhar Cabral ao embarque. As bandeiras, estandartes e librés cobriam de cores o Tejo, que não parecia mar, mas um campo de flores. Nos batéis, retiniam as trombetas, os atabaques, os tambores. Na manhã seguinte, as 13 naus de Cabral largaram âncoras, içaram velas e endireitaram proas para a barra. No Brasil de índios e negros, a obra colonial de Portugal foi também radical. Seu produto verdadeiro não foram os ouros buscados e achados, nem as mercadorias produzidas e exportadas, nem mesmo que tantas riquezas permitiram erguer no velho mundo. Seu produto real foi um povo-nação. Ora, por que é muito importante resgatar essa memória hoje? É preciso a gente reconhecer de que há um preconceito no país muito grande pelo fato do Brasil ter sido gerado pela cultura portuguesa. Então, do que nós estamos falando aqui é que o Brasil é filho de uma sofisticadíssima imaginação e de uma sofisticadíssima criação mental. Vamos tentar em continuar pondo coroas de imperador na cabeça dos meninos? Coisa nenhuma. Temos que ir à frente. Temos que evitar que meninos sejam maltratados como são, abandonados como são, vítimas das doenças como são, para que eles possam ser realmente imperadores do mundo quando vier essa futura idade. Vamos continuar a dar o banquete gratuito como símbolo? Não, senhor. Temos que fazer que toda a gente no mundo coma realmente. Não é apenas tenha os tais banquetes gratuitos uma vez por ano. E que tenha saúde. E que tenha saber. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje no silêncio hostil. O mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda a vida ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda, dá o sopro, aragem ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça e outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja a nossa. Dá o sopro, paragem ou desgraça ou
a chama do esforço se remoça e outra vez conquistemos a distância do mar, outra, mas que seja a nossa.